Então, aí uma dica que eu dou é justamente esse ponto, né? Você, na hora que você está fazendo o seu mundo, você anota, primeira coisa, os pontos de divergência. Você criou todo mundo lá, criou tudo certinho, já passou pela parte de geografia, definiu como é que são os biomas do seu mundo. Depois que você anota ali, depois que você coloca todas as divergências que o seu mundo vai ter em referência ao mundo real que você está narrando, então quanto mais divergências, mais ênfase nessa narrativa você vai ter que ter. Então, novamente, se a gente está falando que a gente vai ter mares de Mercúrio, por exemplo, você precisa colocar as características do Mercúrio líquido, né? Sempre que você for narrar as pessoas no mar, né? Inclusive eu queria montar um mundo com mares de Mercúrio, mas é bem complicado. E então isso vai ter que ser uma constante, o que altera completamente o bioma, aquele bioma, né? E interfere nos biomas em volta, em como o impacto do Mercúrio quando ele chega na costa e tal, enfim. Então você vai descrever isso, né? A tua geografia. Através da sua geografia, você vai definir o que ela te pede como evento climático recorrente. Então, por exemplo, se eu falo que chove ácido na minha... Se eu quero que chova ácido no meu mundo, eu, por consequência, preciso ter lagos ácidos no meu mundo. Porque a água vai empoçar, a água vai passar, e o ácido, depende da potência dele, vai aumentar a erosão causada nos outros biomas, né? Então, a gente... É uma retroalimentação, né? O clima tem que alterar o bioma e ele tem que respeitar o bioma. O bioma que você montou. E aí você anota o funcionamento do seu mundo por um ano, com o que acontece com exatidão, como esses eventos, tipo tempestades, chuvas, as estações, se existem diferença nas suas estações ou se elas são estações padrões, se elas passam mais tempo. E aí a gente pode falar, por exemplo, sobre Game of Thrones, que basicamente você tem duas estações. Uma delas que é o verão. Você passa o verão, a primavera e o outono, e eles citam primavera e outono. E a outra, que é o inverno. E aí, quanto mais longo o verão, mais longo o inverno. Essa é a regra do mundo. Então, o verão ele costuma ir se alongando de ano em ano, até que uma hora o inverno vem e passa por anos inteiros de inverno. O que afeta completamente uma outra questão do seu mundo, que são... E aí a gente já emenda no próximo tópico, e é isso que eu acho tão maneiro de criar mundos, porque os tópicos eles se emendam, eles não conseguem ser tópicos isolados. Que é a cultura e a sociedade. Então, a cultura do seu mundo e a sociedade ela se desenvolve de acordo com o bioma pré-descrito e com os eventos climáticos que você descreveu antes, né? Um dos eventos climáticos, um dos eventos inclusive que pode ser esporádico ou recorrente, são eclipses. E eles podem ter todo um teor místico aí, como em Avatar, a Lenda de Aang, que o eclipse do Sol impede que os dobradores de fogo usem a sua dobra, e o eclipse de água faz o mesmo com os dobradores de água. E um cometa, por exemplo, aumenta a dobra de fogo, durante a lua cheia melhora a dobra de água, então tem todos esses efeitos. Então é legal que esses eventos, se eles podem ter uma diferença visual ou eles podem ter uma diferença prática e efetiva de fato, né? Como esses exemplos que eu usei de Avatar, a Lenda de Aang. E
novamente, isso vai interferir na cultura da sociedade, do seu mundo, né? E no desenvolvimento da sociedade. As raças humanoides que vão habitar esse mundo, elas têm que ser adaptadas para aquele bioma. Então, se você vai criar um mundo com florestas extremamente densas, com selvas, por exemplo, e vai colocar criaturas ou seres para viver nele, para viver nessa selva, o povo que for viver lá tem que se adaptar a essa selva de duas formas. Ou fazendo parte, se integrando com aquele ambiente, ou resistindo àquele ambiente. Né? Então, são duas formas de você adaptar uma raça para um lugar. Por exemplo, você pegar um elfo e colocar numa floresta, ele pode se integrar com ela, e aí ele vai usar o ambiente, por mais hostil que ele seja, de uma forma fluida, e ele vai seguir esse ambiente, ou ele pode ser um elfo bem mais rústico, bem mais resistente, e a raça ter se calejado por viver ali e ter características completamente diferentes das características dos elfos de Senhor dos Anéis, né, do Tolkien, como a gente são os mais comuns. Inclusive, falando novamente, fazendo callback para Magic the Gathering, eles trabalham muito bem isso quando eles apresentam algumas raças de elfos, que são algumas variações de elfos que são extremamente selvagens e brutos por causa do ambiente que vivem. Se a gente tem alguma ferramenta de criação de mundos, a gente tem algumas ferramentas grátis que geram mapas por aí, mas isso eu vou até corrigir aqui, eu não trouxe o link que eu uso para gerar mapas amplos, mapas de mundo sem nada nele. Eu vou postar lá no Twitter do Mar de Contos, @Mar de Contos no Twitter. Eu posto de madrugada hoje, e a gente posta no Instagram, caso você também não use Twitter, eu posto lá um link certinho com algumas ferramentas que podem ajudar nisso. Tem ferramenta para criar mundo e tal. As melhores são pagas, mas tem uma em específica que é meio que um segredo meu, assim, que eu vou compartilhar com vocês, que ele cria mapas aleatórios. Você não consegue modular muito ele, mas você consegue colocar rios, fazer divisões de territórios, colocar estradas marcantes, e é o que eu uso para narrar. Eu não gosto que o meu mapa apresente florestas, eu não gosto que o meu mapa apresente montanhas, nada. É um mapa de cima, ele tem divisão de cores, né? As cores ali determinam cada região, e aí quando eu tô narrando eu separo por reinos ou feudos, se fizer parte do mesmo reino. E aí a única diferença de profundidade que tem é no mar, onde você tem águas claras para terrenos mais rasos e águas escuras para mais fundo. Tem os rios, que são extremamente marcantes, e tem as estradas pavimentadas. E você pode tirar também no aplicativo. Então é bem interessante. Eu posso hoje de madrugada eu mando no Twitter e no Instagram essa ferramenta. Mas o resto eu costumo anotar ou no celular ou num caderninho. Quando eu tô narrando em off, eu não gosto de usar o celular. Aí eu tenho um caderno com anotações, e aí eu uso várias tabelas para ir rolando, porque eu gosto que o meu mundo seja modular. Então eu coloco... Isso é uma parada bem interessante também, que é se você quiser um jogo que te surpreenda também na narrativa, você criar uma tabela de rolagem de dados. O World and View, ele é bom, ele funciona. Eu vou até abrir ele aqui. Ó, vou abrir ele aqui. Ele é bem interessante. E ele cria esses mapinhas clássicos de RPG, saca? Ele cria esses mapinhas clássicos de RPG.
Eu, particularmente, quando eu tô narrando, eu não gosto de usar esses mapas. Eu não curto muito usar esses mapas. Mas é uma característica minha, assim. Eu particularmente gosto de mapas com menos detalhes. Porque aí eu consigo narrar uma coisa que eu gosto muito, que é uma narrativa espontânea. Então eu coloco tudo que tem no meu mundo em tabelas e separo ele por quadrantes. Então eu marco ali no meu mapa os quadrantes por cores. Então tem o laranja 1, laranja 2, laranja 3, que são como se fossem divisões territoriais ali. E aí, conforme os jogadores vão explorando esse mapa, além do que ele conhece, né, da cidade que ele veio, eu vou pedindo para eles rolarem biomas. Eu faço essas tabelas e vou pedindo para os meus jogadores rolarem conforme eles vão explorando o mundo e tal.